Minha missão de vida está aqui nesse momento agora, compartilhando com você. Mas existe dentro de nós uma voz maior, que é a voz da consciência. E essa consciência, ela é o nosso espírito que está sobre o domínio de nós. E quando pensamos alguma coisa má, alguma coisa que nos condena ou que vai fazer mal para alguém, essa consciência diz: não faça. E feliz daquele que tem essa consciência ativa, que é do espírito, para não fazer os desejos da mente. Quando nós, ser humano, ouve a voz da consciência, que é a voz do espírito, a voz daquela nossa consciência maior que está dentro de nós, que é o nosso espírito, a parte divina que está em nós é o espírito. Mas para isso a gente tem que compreender a mensagem de João Batista: arrependam. Jesus, Deus, o Espírito Santo, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que criou todo este universo, criou cada um de nós, conhece o micro e o macro desse universo, conhece a menor célula que existe dentro do nosso organismo. Esse é o Deus poderoso. O pecado, ele causa tanta dor, ele causa tanta destruição, ele causa tanta angústia, que o ser humano vive o tempo todo em procura de anestesia, ou seja, os prazeres da carne, os prazeres deste mundo, para poder sufocar a dor do pecado, mas nunca consegue. Por isso que João Batista ele pregava: arrependam, arrependam, porque o tempo está próximo. E esse arrependimento é o homem realmente reconhecer que diante de Deus ele é pecador. A vida, ela não acaba aqui. Essa dimensão física que representa o nosso corpo aqui, que um dia nasce, cresce, fica adulto, envelhece, simplesmente é o corpo. Do outro lado, a vida continua. A nossa consciência, que a gente pode chamar do Espírito Divino, o ser imortal que está dentro de nós, pelo desejo da carne, ele se contaminou. E todos, o dia que partir, sair pela porta de saída, pelo vale da sombra da morte, vai encontrar com Deus. E muitos, Deus, ali ele vai dizer: vinde a mim, para o meu reino, que está preparado. Mas sabe quais as pessoas que Deus vai dizer isso? Aquelas pessoas que foram limpas, lavadas, remidas e purificadas pela obra de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo batismo de Jesus. E foi aí que João Batista, quando começou seu ministério, pregava o arrependimento para as pessoas. Arrependam. E muita gente que criam, ou os que creram na mensagem de João Batista, perguntava para João: João, o que eu faço? João dizia: arrependam. E João os levava ali naquela água, naquele rio ali em Israel, chamado Rio Jordão. Aquela água ali estava representando uma água divina, uma água espiritual, na qual, em espírito, João levava aquelas pessoas nas águas do Rio Jordão, imergia para batizar. Porque a palavra batismo quer dizer imergir, quer dizer lavar, purificar, passar adiante, ou seja, passar deste mundo para o outro. Então ali era como se fosse lavar o espírito da pessoa, não o corpo, porque o corpo, quando suja, quando soa, se toma um banho comum. Mas aquele banho ali pelas mãos de João Batista era um banho espiritual, para lavar o espírito. Mas por que João fazia isso? Porque aquelas pessoas criam na mensagem de João Batista. E ali João dizia: fique esperando, que após mim virá um que é mais poderoso do que eu e vos batizará, ou seja, vos dará o Espírito Santo. Então logo a gente entende que toda pessoa que João Batista batizava, elas, por crer na mensagem de João Batista, tomava aquele banho, simbolicamente um banho espiritual, aguardava o Espírito Santo de Deus, para que aquelas pessoas, o resto de vida que elas vivessem terrena, elas tivessem a comunhão com Deus e após partir deste mundo ter a certeza de entrar no reino de Deus. Enquanto João fazia isso, ele avistou ao longo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então logo a gente começa a compreender, segundo as Escrituras, que Jesus ele veio a este mundo para tirar os nossos pecados. Que maravilha! Pecado esse que é um fardo insuportável de carregar. É uma angústia, é um fardo que causa vergonha, angústia, tristeza, medo,
frustração. E o próprio Jesus, ele disse ali, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então João, quando ele avista Jesus, quando ele está pregando ali um batismo de arrependimento, ele vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali não era mais aquele cordeiro que lá no passado os ancestrais sacerdotes de João Batista recebia a confissão do povo e transferia o pecado para aquele cordeiro, e aquele cordeiro era morto, mas aquele cordeiro lá do passado, dos ancestrais de João Batista, simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira para sempre o pecado do mundo. Porque João Batista, se nós entendermos segundo as Escrituras, ele é o último sacerdote da linhagem sacerdotal, que começa lá em Arão, o irmão de Moisés. E aí sacerdote tinha que ser filho de sacerdote. E todos sabem, todos que conhecem as Escrituras, todos que lê, principalmente ali o livro de Levítico, vê que o papel do sacerdote era ouvir as pessoas que estavam sobrecarregadas de pecado, a confissão daquela pessoa, e ali o sacerdote pediu uma oferta para aquela pessoa, que geralmente era um cordeiro, macho, sem defeito, e o sacerdote transferia por imposição de mão o pecado daquela pessoa para aquele cordeiro, e o cordeiro morria, e seu sangue era aspergido diante do altar, e a pessoa ficava livre daquele pecado. Só que era de uma forma temporária. Veja que agora Jesus, diante de João Batista, ele é o Cordeiro real de Deus. E João Batista é o último sacerdote, profeta, que vai fazer o último trabalho sacerdotal. João Batista teve um ministério. E essa mensagem, ela é uma mensagem atemporal. Ela nunca perde o seu valor. Arrependam. Quando Jesus ele se batizou pelas mãos de João Batista, ele se batizou como um cordeiro. Porque o cordeiro ali, quando o sacerdote recebia como oferta na mão daquela pessoa que confessava o seu pecado, aquele cordeiro era para receber o pecado. Depois que a culpa de pecado passava para o cordeiro era morto, derramado seu sangue para pagar o pecado da pessoa. Por que Jesus se batizou? Será que foi para nos dar exemplo? Eu acredito não. Será que foi por humildade? Eu acredito também não. Porque Jesus é humilde, Jesus é o nosso exemplo. Jesus se batizou para assumir o meu pecado, o teu pecado. Por isso que ele disse, João, me batize para cumprir o juízo da justiça de Deus. E ali Jesus, ele aceita os nossos pecados. Agora, João Batista, ao batizar Jesus, ele transfere os nossos pecados para Jesus. Aí alguém pode falar assim, mas João Batista teve essa autoridade? Mas foi Deus que preparou ele. Claro que quem tirou, quem aceitou os nossos pecados foi Jesus. E Jesus, depois de 3 anos e meio, ele tem que ir para a cruz para derramar o seu sangue como cordeiro. Por que ele teve que derramar o seu sangue? Por um juízo, por uma justiça. Para quê? Para nós não pagarmos toda a eternidade num lugar terrível. E ele ressuscitou ao 3º dia. Subiu aos céus.